Olá, bem-vindos ao nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar numa história que, olha, quase todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece. A história de Jó. Exatamente, a de Jó. Mas o nosso ângulo aqui é um pouco diferente. A gente não vai focar só no sofrimento, que é a parte mais famosa, mas na estratégia por trás da resposta dele a uma crise total. Uma disrupção completa mesmo. E para guiar nossa conversa, a gente está com um estudo que analisa o primeiro capítulo do livro de Jó de um jeito bem particular, sabe? Misturando teologia com princípios de liderança. Uhum. O objetivo aqui é tentar entender o que essa análise chama de integridade inabalável. Como é que alguém consegue não só aguentar o tranco, mas responder com propósito quando o mundo inteiro desaba de uma vez? E essa é uma questão que vai muito além da história bíblica. Ela é universal. A análise que a gente vai fazer explora como a estrutura de caráter de uma pessoa se torna o seu maior ativo, talvez o único, em momentos que o estudo chama justamente de disrupção radical. Certo. A nossa conversa vai se concentrar nos pilares estratégicos que, segundo esse material, sustentaram Jó quando o mundo dele, literalmente, deixou de existir da noite para o dia. É quase um estudo de caso sobre gestão de crise no nível mais profundo que se pode imaginar. Ok, vamos desvendar isso então. A análise começa descrevendo o protagonista, o Jó, de uma forma bem específica. E a principal credencial dele, vamos dizer assim, não era a grana, a família enorme ou o status que ele tinha. Não, não era. Era o caráter. Era o caráter. O texto diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O estudo que a gente está usando tem uma expressão ótima para isso, que diz que ele tinha um perfil raro no mercado existencial. É uma linguagem moderna para uma figura antiga, né? Mas funciona. É como se a gente estivesse falando de um executivo C-level, assim, mas da vida espiritual. Boa analogia. Um líder de alta performance nesse campo. E essa integridade não é só um detalhe da biografia dele. A análise argumenta que é a peça central que explica tudo que vem depois. É o alicerce da construção inteira. Sem entender isso, a reação dele à crise parece, sei lá, mágica ou sobre-humana. E que crise! Nossa forma como tudo acontece é brutal. O estudo descreve as perdas de Jó como uma disrupção radical e usa palavras que dão a dimensão do caos, tipo, as notícias ruins chegam de forma sucessiva, intempestiva e avassaladora. Uhum. Eu fico imaginando a cena. Um mensageiro chega sem fôlego com uma notícia terrível. E antes de dar tempo de processar, aparece outro. E depois outro, cada um com uma tragédia pior. É um roteiro de filme de desastre. Exatamente. É uma sequência desenhada para esgotar qualquer reserva de estabilidade. Primeiro, os bois e jumentos, depois as ovelhas, em seguida os camelos e os servos. A estrutura econômica dele, ela é pulverizada em minutos. Sim, E quando parece que não pode piorar, vem o golpe final, o mais devastador, a morte de todos os filhos e filhas de uma só vez. É um colapso total. O estudo aponta que isso quebraria o que ele chama de gestor emocional comum. com certeza. A maioria de nós já ficaria desestabilizada com a primeira notícia. A sucessão delas é algo, assim, inimaginável. E o que é fascinante aqui é exatamente este ponto. A análise argumenta que Jó opera no extraordinário. E aqui entra o princípio fundamental que sustenta toda a discussão. Qual seria? Quando não conseguimos controlar o cenário, podemos controlar nossa postura. Jó não tinha controle nenhum sobre as calamidades que o atingiram, uma após a outra, sem tempo para respirar. Mas ele tinha controle sobre como iria processar e reagir. A crise externa não ditou automaticamente o seu colapso interno. Isso aqui é contraintuitivo, porque a minha primeira reação, e acho que a de muita gente, seria exatamente o colapso, o desespero, a raiva. Claro. Isso me faz pensar que a reação dele não pode ter sido algo do momento, um improviso. Tinha que haver algo ali antes, uma preparação, certo? Não se tira uma força dessas do nada no meio do furacão. Exato. Você tocou no ponto central. E isso nos leva diretamente ao primeiro pilar estratégico que o estudo identifica: o valor da reputação e do caráter construídos antes da crise. Ah, interessante. A ideia é simples, mas muito profunda. Jó já era íntegro antes do caos.
A crise não criou a integridade dele, ela apenas a expôs, a colocou sob os holofotes. Foi o teste de estresse que revelou a qualidade do material que já estava lá. Ah, então é como a estrutura de um prédio num terremoto. Você só descobre se a fundação e as vigas eram boas de verdade quando o chão começa a tremer. Perfeito. Até aquele momento é tudo teoria. Você pode ter a planta mais bonita, a fachada mais impressionante, mas é o tremor que revela a verdade da construção. É a analogia perfeita. E aprofundando nisso, o estudo nos entrega uma citação-chave, que é quase um provérbio sobre caráter. Ele diz: crises apenas revelam fundamentos, não as fabricam. Uau, forte isso. É crucial. A implicação é que a resiliência, a fé, a integridade não são qualidades que se constroem durante a tempestade. Elas são forjadas no dia a dia, na rotina, nas pequenas decisões, na calmaria. A crise, então, funciona como um diagnóstico. Ela mostra do que somos feitos quando a pressão é máxima. A integridade de Jó era o seu alicerce, e quando o prédio da vida dele desabou, o alicerce ficou ali, visível para todos. E essa imagem do desabamento me leva a pensar na velocidade com que tudo aconteceu. Os mensageiros, um chegando na cola do outro. Essa parte da narrativa cria uma sensação de urgência e de impotência que é sufocante. Sim, e o estudo usa uma analogia muito moderna para isso, o que nos leva ao segundo pilar: a percepção da vulnerabilidade das posses diante do imprevisível. Certo. Os mensageiros são descritos como alertas operacionais de um sistema em colapso. Cada um deles é um sinal de que os ativos de Jó estavam sendo liquidados de forma violenta, incontrolável. Bois, ovelhas, camelos, tudo que definia a riqueza e o status dele no mundo. É curioso como a análise usa essa linguagem quase de mercado financeiro. Ativos, alertas operacionais, liquidação. Sim, Para falar de caráter e sofrimento. Pode soar um pouco frio, não acha? pode à primeira vista, mas a analogia se torna poderosa quando o estudo a desenvolve. Ele introduz aqui uma metáfora financeira para explicar a perspectiva de Jó. E essa metáfora é o coração do segundo pilar. E o que ela diz? Diz o seguinte: os recursos são voláteis. Os ativos podem evaporar, mas o caráter tem liquidez eterna. Liquidez eterna é uma frase de efeito fantástica. Mas na prática isso é realista? No meio da dor de perder tudo, de perder os filhos, alguém realmente pensa: bom, pelo menos meu caráter está intacto. Isso não soa um pouco desumano? Essa é a questão certa a se fazer. E a análise não sugere que Jó parou e pensou friamente nesses termos. Não é um cálculo racional no meio do caos, entende? Entendi. A ideia é que essa perspectiva era o sistema operacional dele. Era sua visão de mundo fundamental, construída ao longo de uma vida. Ele já havia feito distinção entre o que é periférico e o que é central. Bens materiais, status, até os relacionamentos mais preciosos, por mais que eles os amasse, estavam, sujeitos à volatilidade do mundo. Podem desaparecer no instante. Entendi. Então não é um pensamento, é um fundamento que já estava ali. Exatamente. O caráter, a integridade, a relação dele com Deus. Isso era um ativo interno. Tinha liquidez eterna, porque não dependia de circunstâncias externas para existir. É o capital que ninguém pode tirar de você. Naquele dia, Jó perdeu tudo que era volátil, mas ele reteve o que era permanente. Certo. A crise forçou a operar apenas com seu capital mais essencial, e ele descobriu que esse capital era suficiente para mantê-lo de pé. Ok, então o chão desapareceu, todos os ativos voláteis se foram, ele está só com esse capital interno, essa tal liquidez eterna. Qual é o passo seguinte? Quer dizer, como alguém, depois de receber a notícia de que perdeu absolutamente tudo, consegue formular uma resposta coerente em vez de simplesmente sucumbir ao desespero? A gente esperaria um grito, uma maldição, um colapso. Essa é a pergunta central, e nos leva ao terceiro e último pilar estratégico analisado pelo estudo: a resposta resiliente numa cultura de colapso. Diante do inimaginável, Jó faz algo extraordinário. Uma sequência de atos cheia de significado. Primeiro,
ele se levanta, rasga as vestes e rapa a cabeça. Que são sinais clássicos de luto profundo, de dor extrema. Ele não está negando o que sente. De forma alguma. Ele está vivendo o luto plenamente. A dor é real e ele é expressa. Mas o que vem a seguir é o que muda tudo. Depois de expressar sua dor, ele se prostra no chão e... Adora. Essa parte é... E é nesse momento que ele pronuncia sua famosa declaração. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a forma como o estudo interpreta essa declaração é muito interessante. Ele a chama de um statement corporativo de maturidade espiritual. Exato. Statement corporativo. De novo essa linguagem de negócios. Que expressão curiosa para um momento de dor tão profunda. O que eles querem dizer com isso? Que ele estava fazendo uma declaração pública dos seus valores no meio do caos, como uma empresa em crise. Exatamente isso. É uma forma moderna de dizer que ele não estava apenas lamentando passivamente. Ele estava reafirmando ativamente sua missão de vida, seu princípio fundamental. Não é uma frase de conformismo do tipo, que pena, aconteceu. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma declaração de princípios poderosa. Jó não está negando sua dor imensa. Ele está no meio dela, colocando-a dentro de um contexto maior. Ele está dizendo que sua identidade e seu valor nunca estiveram atrelados ao que ele possuía, mas sim à fonte de onde tudo vinha. Se a fonte permanece, a essência não se perdeu, mesmo que todos os recursos tenham se esgotado. Mas a parte que eu ainda acho mais difícil de entender é a escolha final. No meio da ruína total, ele escolhe adorar. Não é amaldiçoar, não é questionar, não é nem ficar em silêncio catatônico. É um ato positivo, um movimento em direção a Deus, justamente a fonte que, na visão dele, permitiu tudo aquilo. Como a análise explica essa escolha que parece ir contra todo o instinto humano? A análise define essa escolha como uma palavra precisa: transcendência. A adoração de Jó não é negação da realidade trágica. É a transcendência dessa realidade. É como se ele estivesse olhando para um mapa. A tragédia que ele está vivendo é uma cidade enorme e dolorosa nesse mapa. E ele está bem no centro dela, sentindo cada rua, cada beco sem saída. Mas ao adorar, ele dá um zoom out. ele consegue por um instante dar esse zoom out e ver o mapa inteiro. Gosto dessa imagem. Ele não nega a cidade terrível onde está, mas ele se lembra que ela não é o mapa todo. Existem outras cidades, outras estradas e, principalmente, existe um destino final que dá sentido à viagem inteira. Adorar nesse contexto é um ato de fé, de que a sua história é maior do que o seu sofrimento atual. O estudo descreve isso como uma performance de fé que reconfigura sua narrativa. Reconfigura sua narrativa, ou seja, ele se recusa a deixar que a tragédia seja a palavra final da história dele. Exato. Ao adorar, ele muda o foco. Ele tira o foco da perda avassaladora e o coloca na soberania da fonte em que ele confia. É um ato que diz: minha dor é real, meu luto é profundo, mas minha história não termina aqui. Há uma perspectiva maior. Sim. A análise conclui com uma imagem belíssima, afirmando que Jó se comporta como um líder espiritual que entende que, mesmo no blackout da vida, existe propósito sendo costurado nos bastidores divinos. A adoração é o seu ato de fé de que, mesmo na escuridão total, onde ele não consegue ver nada, algo maior e com propósito ainda está acontecendo. É uma perspectiva realmente transformadora. Então, só para amarrar as ideias, o que a gente desvendou hoje, com base nesse estudo, foram 3 pilares estratégicos para essa tal integridade inabalável. O primeiro foi a importância de um caráter sólido, construído muito antes da tempestade. Certo, diagnóstico. Porque a crise só revela o que já está lá. Exato. O segundo, essa distinção crucial entre a volatilidade de tudo que a gente tem, bens, status, e a tal liquidez eterna do caráter, daquilo que a gente é por dentro. A diferenciação de ativos, isso. E o terceiro, talvez o mais poderoso, o poder de uma resposta que, em vez de colapsar na dor, escolhe a transcendência, que vive o luto, mas o enquadra numa perspectiva maior através de um ato de fé, de adoração.
Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final que o próprio estudo provoca. Qual seria? Isso levanta uma questão importante. Se a análise estiver correta, ao sugerir que as crises apenas revelam os fundamentos que já existem, em que fundamentos nós estamos investindo no nosso dia a dia, muito antes que qualquer tempestade se forme no horizonte. Uma pergunta direta. E continuando na metáfora financeira, se o caráter realmente tem liquidez eterna, qual é a verdadeira liquidez do nosso caráter hoje, neste exato momento? O que sobraria se uma crise radical levasse embora todos os nossos ativos voláteis? É uma reflexão que, sabe, vai muito além da história de Jó e fala diretamente a forma como estamos construindo nossas vidas, tijolo por tijolo, na calmaria do dia a dia.